O Congo é um lugar verdadeiramente sensacional e absolutamente lindo, mas às vezes, sob uma superfície bonita, a escuridão pode persistir e o Congo não é exceção. Há coisas realmente assustadoras à espreita por lá? Bem-vindo a um novo vídeo. Estas são 15 descobertas arrepiantes no Congo que assustaram o mundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal, é grátis. Agora, vamos começar. Número 15. Uma espécie rara de gorila. Em 2008, um grupo de investigadores nas florestas da República do Congo encontrou 125 mil gorilas das planícies ocidentais, o que representou um aumento substancial na sua população estimada. O censo dos gorilas foi realizado em conjunto pela Conservação da Vida Selvagem, pela sociedade civil e pela República do Congo. Identificou esses gorilas em duas áreas que cobrem 18 mil milhas quadradas na parte norte do país. Esses gentis gigantes, principalmente herbívoros, viviam em unidades familiares pacíficas, em regiões quase inacessíveis da floresta profunda, cuja extensa área oferecia aos animais abundantes fontes de alimento. Antes desta descoberta, estimativas da década de 1980 sugeriam que existiam menos de 100 mil gorilas ocidentais e que os números estavam diminuindo em pelo menos 50% devido à caça e às doenças. No entanto, a população recém-descoberta aumentou o seu número estimado de 175 mil para 225 mil, uma revelação significativa no meio das ameaças representadas pelo ébola e pela caça à carne de caça. Embora tenha sido uma descoberta vital, os investigadores disseram que os gorilas ainda não estão seguros. A ameaça do ébola e da caça, a caça contínua persiste. E ainda há uma enorme necessidade de esforços contínuos de conservação. Número 14. A cobra gigante do Congo. As pessoas detectam cobras há muito mais tempo do que antes da existência da internet. Aqui temos uma fotografia antiga que supostamente foi tirada em 1959 por um coronel da Força Aérea Belga, enquanto estava estacionado no Congo ocupado pela Bélgica durante a década de 1950. Ele disse que estava voando de helicóptero sobre a área de Katanga quando viu algo embaixo. O cara alegou ter visto a cobra abaixo da qual ele acreditava ter 15 metros de comprimento e uma cabeça que parecia ter 60 centímetros de largura e 90 centímetros de comprimento. Disse que esta imagem foi tirada por um fotógrafo que estava a bordo do voo, embora também possa ser a imagem de uma minhoca na lama, e eu diria que a cobra que você viu ali pesava cerca de 50 toneladas. Mas o que você acha? Você viu algumas espécies de cobras antigas e desconhecidas que eram realmente enormes ou era uma grande piton africana? Talvez o coronel estivesse se divertindo por 5 minutos, mas deixe-nos saber o que você achou na seção de comentários abaixo. Número 13. Rocha mineral elétrica. Abaixo temos um pequeno vídeo que parece sugerir que essas rochas possuem algum tipo de carga elétrica. Interessante. As imagens mostram as rochas brilhando juntas e outra mostra uma rocha que acende uma lâmpada. Eles afirmam que essa rocha é vibrânio. Bem, Vibranium é na verdade um metal fictício no universo Marvel Comics. É um elemento metálico raro e inestimável que é considerado quase indestrutível e possui a capacidade de absorver e armazenar grandes quantidades de energia cinética. No universo Marvel, o Vibranium está principalmente associado à nação africana de Wakanda, onde é encontrado em abundância. O uso mais famoso é no escudo do Capitão América, que é feito inteiramente de liga de Vibranium. Vibranium é um dispositivo de enredo em diversas histórias da Marvel, pois pode ser usado e está no centro de todos os tipos de conflitos e avanços tecnológicos. Então a probabilidade dessa pedra ser, na verdade, uma pedra fictícia de um universo de quadrinhos? Bem, não é provável de jeito nenhum, mas a internet incentiva esse tipo de coisa. Se existissem rochas elétricas, certamente seriam úteis para todas as necessidades energéticas do mundo em expansão. Mas rochas elétricas falsas não virão para nos salvar tão cedo. Número 12. Montanha de Ouro. Em uma montanha novamente, provavelmente é melhor tomá-lo com uma pitada de sal.
Imagens de 2021 que supostamente mostram pessoas de aldeias próximas subindo a montanha na República Democrática do Congo parecem indicar que a montanha estava cheia de ouro, e algumas pessoas disseram que há entre 60% e 90% de depósitos de ouro naturais, quando repentinamente anunciou que uma montanha está cheia de ouro. Muitas pessoas aparecem e começam a cavar, então o aparecimento de tantas pessoas no local pode realmente afetar a já frágil infraestrutura de uma área, e a aldeia local estava sob tanta pressão que as autoridades aparentemente proibiram a mineração na área. Aparentemente, existem muitos tipos diferentes de minerais no solo do Congo, e a mineração de baixo orçamento e do tipo faça você mesmo é relativamente comum. Como resultado, há também bastante exploração. Número 11. Billy Macaco. Em meados da década de 1990, um fotógrafo e macaco conservacionista chamado Carl Amann se deparou com uma nota de rodapé estranha em um manuscrito antigo, e isso o deixou muito animado. De qualquer forma, o que Amann descobriu o levaria a olhar para muitos crânios incomuns que haviam sido ignorados até então. Então, os crânios eram um verdadeiro arranhador de cabeça e foram classificados como crânios de gorila, mas eram de uma área que não tinha gorilas. Amann então decidiu que este era um mistério que ele precisava resolver e passaria a próxima década vasculhando as florestas remotas do norte do Congo em busca desses macacos misteriosos, e acredita-se que o que ele encontrou sejam vestígios desses macacos. Mas não há nada conclusivo. Evidências. E, finalmente, depois de uma vida inteira de pesquisas, as evidências de DNA foram analisadas e concluiu-se que os macacos que ele procurava não eram outros senão chimpanzés. Isso mesmo, 10 anos e múltiplas infecções de malária apenas para descobrir que não havia nenhum novo segredo macaco. Número 10. A aranha gigante. A seguir temos uma aranha que na verdade é uma criatura mítica. A maior espécie de aranha conhecida em África é a aranha babuíno, embora o último exemplar tenha sido capturado há mais de 100 anos e exista apenas no Museu de História Natural de Londres, Inglaterra. Embora se você fosse uma aranha que visse seus amigos sendo capturados como espécimes, você poderia decidir que o melhor curso de ação seria desaparecer e se esconder de qualquer animal intrometido que apontasse uma lupa em sua direção. De qualquer forma, sabe-se que esta grande aranha peluda foi uma tarântula venenosa encontrada em toda a África, especialmente na Nigéria. Elas viveriam em tocas e arbustos secos, áreas gramadas e florestas de savana, e cavariam profundamente no subsolo para se protegerem do calor. Embora haja muito pouca informação sobre essas aranhas babuínos, ainda se acredita que sejam completamente enormes. No Congo existe uma criatura mitológica conhecida como Jibafofi, que se diz ser uma aranha do tamanho de um cachorro. Parece assustador, mas ninguém jamais tirou uma foto de um e não há nenhuma evidência real disso. A sua existência já foi testemunhada antes, mas como todos os criptídeos, existem muitos contos e folclores que ainda dão arrepios, e várias mortes também foram atribuídas a esta monstruosa aranha. A população local afirma ter visto isso, mas os avistamentos tornaram-se poucos e raros nos últimos tempos, e, para ser honesto, é provavelmente o melhor. Número 9. O surto mortal de Ebola. O segundo maior surto da doença do vírus ébola ocorreu na República Democrática do Congo em 2018. Foi um incidente mortal e horrível que matou muitas pessoas, e desde então continuaram a haver casos no país, e estes tiveram uma taxa de letalidade de 66%. O vírus ébola é um vírus mortal que pode causar doenças graves em humanos e outros primatas, e pode causar uma doença difícil de tratar. Simplificando, o vírus Ebola é transmitido ao seres humanos principalmente através do contato com animais infectados, como macacos ou morcegos frugívoros, seja pelo manuseio deles ou pelo consumo de sua carne. Uma vez que o vírus entra na população humana, ele se espalha através das pessoas. Transmissão entre pessoas através do contato direto com fluidos corporais e indivíduos infectados. Os sintomas da doença pelo vírus Ebola podem incluir febre, dor de cabeça,
dores musculares intensas, fraqueza, fadiga, diarreia, vômitos, dor abdominal e sangramento ou hematomas inexplicáveis. A doença pode progredir rapidamente e causar complicações graves, como falência de órgãos e morte. As doenças virais ocorreram esporadicamente na África Central e Ocidental, com o maior surto registrado na África Ocidental entre 2014 e 2016. A Organização Mundial de Saúde e outras organizações de saúde estão a trabalhar para conter surtos através de medidas como isolar pessoas infectadas, rastrear contactos, fornecer apoio e cuidados e promover práticas funerárias seguras. Além disso, esta investigação continua a desenvolver vacinas e tratamentos para a doença do vírus Ébola, número 8, espécies de trufas recentemente descritas. Acontece que os bonobos, uma espécie de primata que vive exclusivamente nas florestas do Congo, gostam especialmente de um certo tipo de trufa, são um tipo de macaco mais elegante e refinado. A trufa é um tipo especial de fungo que cresce no subsolo, perto das raízes de certas árvores, como os carvalhos ou as avelãs. Parece uma tigela pequena e irregular, e é apreciada por seu sabor forte e único. As pessoas costumam usar trufas para adicionar um sabor rico e terroso a alimentos como macarrão, risoto ou até mesmo chocolate, porque são tão raras e difíceis de encontrar que podem ser muito caras e são consideradas uma iguaria em muitas cozinhas. As trufas encontradas no Congo são um tipo de fungo subterrâneo que cresce nas florestas da região. São semelhantes às encontradas em outras partes do mundo e caracterizam-se pelo seu aroma e sabor distintos. Elas normalmente crescem perto das raízes de certas árvores, formando uma relação simbiótica com elas. Número 7. Lesula. Macacos raros. O macaco lesula é uma espécie de macaco do Velho Mundo encontrada na República Democrática do Congo, particularmente na área da Bacia Lomami, na África Central. Foi descrito pela primeira vez para a ciência em 2012. E isso o torna uma das mais recentes descobertas de primatas. Coisas interessantes. Tenho certeza de que os macacos lesula têm características distintas, incluindo uma mancha dourada brilhante na parte inferior das costas e um rosto nu que geralmente é de uma cor azul bastante atraente. Eles têm uma gama relativamente grande de vocalizações, incluindo gritos e rosnados, que usam para se comunicar dentro de seus grupos sociais. Esses macacos habitam principalmente as florestas tropicais das terras baixas do Congo, e este é um bom lugar para procurar frutas e sementes, folhas e outros materiais vegetais. Eles também são marcados, o que significa que são ativos durante o dia e parecem viver principalmente em pequenos grupos familiares que geralmente são liderados por um macho alfa. Embora sejam um pouco raros e pareçam viver apenas em uma parte do mundo, esses macacos atualmente não são classificados como ameaçados de extinção, mas como a maioria dos animais, sua população está ameaçada pela perda de habitat devido ao desmatamento e à caça de carne de animais selvagens. Então vamos manter os dedos cruzados por esses macacos. Número 6. Trabalho infantil e mineração. Este vídeo revela os segredos obscuros e perigosos por trás da nossa obsessão pela tecnologia ao mostrar uma mina Coltan. Coltan é a abreviação de Columbite Tenda Brinquedos, também conhecido simplesmente como 10. É o mineral metálico que contém elementos nióbio e tântalo. Este tântalo é o mais valorizado, pois é utilizado na fabricação de capacitores de tântalo. Esses são componentes essenciais em telefones celulares, computadores, câmeras e na eletrônica do seu carro. Na verdade, grande parte de nossas vidas modernas depende da tecnologia facilitada por esse item. Então adivinhe onde há demanda e assim, portanto, há dinheiro a ser ganho. Alguém será explorada e, neste caso, são algumas das pessoas mais pobres e vulneráveis do mundo. A República Democrática do Congo. As condições em que os mineiros trabalham são perigosas e potencialmente fatais, e existem gases que podem causar asfixia, bem como os riscos a longo prazo de respirar estas partículas. Existem agora supostamente medidas para garantir a ética nas práticas de mineração.
Número 5. Novas espécies de lagartos. Em 2012, foi feita uma descoberta numa região devastada pela guerra na República Democrática do Congo, conforme relatado no African Journal of Herbology. Uma nova espécie de lagarto foi descoberta abrigada sob uma rocha nas pastagens altas do Planalto Rungu, uma área famosa pelas minas terrestres. Você também poderia se esconder sob uma rocha se estivesse cercado por minas, mas naturalmente a posição preferida dos lagartos tornou o estudo de seus hábitos um tanto desafiador. O planalto em que residem era local de ferozes conflitos durante os combates no leste da República Democrática do Congo, no início do século XXI. É complicado determinar se os lagartos estão especificamente ameaçados porque a guerra basicamente põe em perigo todos os seres vivos no final. Número 4. O drone que carrega ouro e armas. Esta é uma daquelas pilhas fumegantes de lixo que a internet adora reportar e depois transformar nas chamadas notícias, quando na realidade não há absolutamente nada que se assemelhe, mesmo que vagamente, à verdade. Este vídeo não tem fundamento e afirma ser de um drone abatido que algumas pessoas dizem que transportava armas de ouro e paraquedas, mas outras disseram que transportava suprimentos humanitários. Já foi dito que é um drone da ONU, então não sei. Talvez tenha sido a segunda coisa na internet que está cheia de trolls e maus atores, e um monte de bobagens políticas que vão inventar coisas sobre a ONU. Por quê? Mas seja o que for, estes são sapateiros. Número 3. O osso Ixango. O osso Ixango é um artefato antigo que foi descoberto na República Democrática do Congo, perto do Lago Edward, na década de 1950. É um pedaço de osso que provavelmente veio de um babuíno que possui marcas que sugerem aos arqueólogos que foi usado para cálculos matemáticos, embora na realidade seja incrivelmente antigo, como a calculadora mais antiga já descoberta, datada de cerca de 20 mil anos atrás, considerado um dos artefatos matemáticos mais antigos já encontrados, mede aproximadamente 10 centímetros de comprimento e possui uma série de entalhes esculpidos em 3 colunas. Os pesquisadores acreditam que esses recortes podem representar algum tipo de forma primitiva de marcas de contagem que podem ter sido usadas para contar ou rastrear certos tipos de coisas. Algumas interpretações sugeriram que as marcas podem ter sido usadas para rastreamento aritmético básico do ciclo lunar ou menstrual, ou mesmo para tentativas iniciais de multiplicação e divisão. A importância do osso Ixango reside no seu potencial como evidência da compreensão matemática humana inicial, e no seu papel no desenvolvimento da aritmética fornece insights sobre as capacidades cognitivas e práticas culturais das sociedades antigas em África. O artefato está atualmente localizado no Instituto Real Belga de Ciências Naturais, em Bruxelas, Bélgica, onde continua a ser estudado por arqueólogos e matemáticos. Número 2. Mokele Mbembe. Se você fosse um dos últimos de sua espécie e quisesse ficar escondido e protegido de todas as coisas perigosas, onde exatamente você se esconderia? Em um castelo congelado na chuvosa velha Escócia ou na floresta mais profunda da parte mais remota do Congo? Na África, esta é a história da monstruosa criatura semelhante a um dinossauro, menos conhecida, que se acredita habitar a área da República Democrática do Congo, que é tão desconhecida que aparece como um espaço em branco, com as palavras dados insuficientes para delinear o terreno. Então, se houver um monstro pré-histórico sobrevivente, você poderá dizer se ele existe neste lugar ou não. Acredita-se que a criatura mítica conhecida pelos habitantes locais como Mokele Mbembe seja uma espécie de réptil grande com pescoço e cauda longos, muito parecido com o monstro menor. Número 1. Congamato. O Congamato é um cryptid, que é uma palavra chique para uma criatura mítica que faz parte do folclore de um distrito da Zâmbia. Embora aparentemente também tenha sido visto em outras partes da África, particularmente em alguns pântanos e regiões próximas, as descrições variam muito, como costuma acontecer com essas coisas, mas geralmente é descrito como uma criatura grande, parecida com um morcego, com asas de couro e envergadura de até 2 metros e 10 centímetros, você sabe, um pouco como nosso antigo favorito, The Mothman,
O nome Congamato se traduz aproximadamente como demolidor de navios no idioma local e se refere ao seu suposto hábito de atacar canoas ou outras embarcações de acordo com o folclore local. Ele é um predador perigoso conhecido por atacar e, às vezes, matar humanos e animais. Mas como na verdade existem predadores perigosos que fazem isso na região, quem sabe se isso é pelo menos vagamente verificável? Aqui vai uma pista. Não são relatos de encontros com o Congamato que datam do início do século XX, com avistamentos relatados tanto por habitantes locais quanto por exploradores europeus. Principalmente as ideias ridículas que os exploradores europeus tinham eram porque estavam determinados que o animal existia. As pessoas eram primitivas e tinham algumas noções de que deveriam inventar histórias malucas de aventuras ousadas. Isso não significa que algum de seus contos esteja sequer vagamente próximo da verdade, embora alguns criptozoologistas especulem que o Congamato pode ser um grupo sobrevivente de répteis voadores. Não há evidências concretas que confirmem sua existência, e muitos pesquisadores consideram-no um produto do folclore e do mito, e não uma criatura real. No entanto, a lenda persiste na cultura local e conquistou a imaginação de criptozoologistas e entusiastas do inexplicável em todo o mundo. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder vídeos futuros como esse. Até a próxima!